Alça, queridos, como vocês estão? Que a graça divina nos alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que seu caminhar seja firme em Alça Machia e que seus passos sejam prósperos e muito felizes. Assim seja. Eu determino sobre a sua vida que onde você colocar as plantas dos pés, absolutamente nada, ninguém poderá resistir vocês todos os dias da sua vida. Você crê? A palavra do Criador é crer. Sem fé é impossível agradar o Criador. Você tem fé suficiente para acreditar que uma unção poderosa estará sobre a sua vida? Para que ninguém, absolutamente ninguém poderá te resistir? Você crê nessas palavras? Queridos, para hoje nós iremos ministrar Neemias capítulo 13. Bora lá? Pai, ministra nossos corações através de Alça Machia, essa palavra, nos dando entendimento e percepção, neutralizando toda influência maligna, que nós venhamos ouvir somente a tua voz. Nesse momento, Pai, cerca-nos com a muralha de fogo, que todo mal desejado, falado, olhado, pensado, mentalizado, oferecido, derramado em desfavor das nossas vidas, que bata como cera, que ao aproximar de nós derreta como cera. Assim conforme está na tua palavra, no livro de Reis, onde o profeta Elias declarou àqueles 450 profetas de Baal que descesse fogo dos céus e consumisse o holocausto. E que todos os altares de Baal nesse momento, em desfavor das nossas vidas, que cremos em ti, Alça Machia, que desça fogo santo dos céus e que eles derreta como cera. Mas que, para que a maldade derreta como cera, para que você tenha poder e autoridade que dos céus nos é concedido, nós aprendemos com Neemias, quando nós lemos o livro de Neemias. Neemias deixou algumas atitudes escritas na Bíblia, Esdras na realidade escreveu, que nós devemos orar ao Criador, que nós devemos consultar o Criador. E não somente Neemias, Esther fez isso. O seu povo estava já com os dias determinados. E Esther, antes de entrar na presença do rei para pedir pelo seu povo, ela entrou em consagração e oração. Davi, quando ele ia lutar contra os inimigos, os exércitos inimigos, ele também consultava o Criador. Lembra na passagem que quando Davi derrota os filisteus, ele consultou o Criador se deveria atacar os filisteus. E o Criador disse para ele assim: Davi, vá, porque esta noite eu entregarei eles nas suas mãos. E lá na palavra, deixa para mim e para você meditar, que através da vida de Davi, ele rompeu-se com fileiras inimigos. Isso significa, querido, que não era um inimigo, não era dois inimigos, não era 10 inimigos, não era 100 inimigos, mas era um exército, era exércitos e exércitos de inimigos. E ainda assim, Davi venceu todos. Por quê? Porque foi pela força dos seus braços? Foi pela força dos seus recursos? Não, porque consultou o Criador, recebeu direção do Criador, e o Criador direcionou Davi como fazer e como deveria ser feito. Assim comigo e com você. Eu e você, com o Criador, somos a maioria. Entenda isso. Por mais que o inimigo, o adversário, ele tenha recursos, por mais que ele tenha carruagens, eu vou fazer um vídeo sobre isso, ainda assim o seu poder é limitado. Ainda assim os seus recursos são limitados. Porque nós estamos falando o Criador, que é onisciente, onipresente, onipotente, que o seu poder não tem fim, é infinito. Então, Neemias, vamos fazer a leitura aqui. Neemias 13, os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação do Criador. Ou seja, que os inimigos, aquele exército inimigos, aquele povo adversário do Criador, perseguidor do povo do Criador, não poderia comungar, ou seja, não poderia estar presente nas reuniões, nas solenidades, ter os mesmos hábitos do povo do Criador. Porque até em se tratando disso, o povo do Criador, ele deveria ter uma vida diferenciada em santidade. Mas através
de situações de desobediência e rebelião do povo do Criador, os levaram a ser escravos, levaram a ser cativos desse povo, dos babilônios. Continuando. Porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, em vez disso contrataram Balaão para os amaldiçoar. Quem que é Balaão? Balaão era um profeta que acreditava no Criador de Israel. Mas ele não era somente um profeta. Ele tinha um pelar e um pecar. Ele estava em cima do muro. Ele, além de ser profeta e crer no Criador de Israel, Balaão era feiticeiro, adivinhador. Então os inimigos do povo de Israel, o que eles fizeram? Contrataram Balaão para amaldiçoar o povo do Criador. E disse para Balaão: se você fizer essa maldição sobre a vida deles, você será recompensado. Nós iremos recompensar você. Mas como Balaão, por ser profeta e feiticeiro, ele temeu o Criador. Ele não fez a maldição diretamente, mas ele ensinou os inimigos a fazer com que o povo do Criador caísse, se perdesse. Ou seja, Balaão pecou? Com certeza. Balaão fez errado? Com certeza, certamente. Ele não fez diretamente, mas indiretamente ele contribuiu para a maldição do povo do Criador. Agora eu fazendo analogia no mundo atual que nós vivemos. Tem pessoas que diretamente não prejudicam as nossas vidas. Elas próprias, com suas próprias mãos. Mas elas contratam pessoas através de influências, através de poder, através de recursos, para nos prejudicar, que cremos no Criador, para tentar nos prejudicar. Acha mesmo que nesse mundo se faz algo novo? Tudo se repete. O que aconteceu anteriormente está acontecendo hoje. O povo do Criador são perseguidos, já foram perseguidos e continuarão sendo perseguidos porque são povo do Criador, carregam a unção poderosa do seu nome. Os inimigos, os exércitos inimigos do povo do Criador, contrataram o quê? Um feiticeiro para jogar maldição na vida do povo, amaldiçoar o povo de Israel. Mas esse feiticeiro, ele era profeta e ele cria no Criador também. Ele falou: se eu fizer isso, vai ter consequências. Porque apesar dele ser feiticeiro, ele sabia que ia ter consequências nas suas atitudes. Ele não fez diretamente, mas ele ensinou os inimigos como fazer com que o povo do Criador caísse. Como fazer com que o povo do Criador enfraquecesse, desobedecesse, fosse rebelde. Entende? Só que o nosso Yahweh transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Ou seja, quando eles ouviram a leitura dessa lei do livro de Moisés, imediatamente eles tiraram daquela região, fazia parte do Criador, todos os estrangeiros. Eliminaram, tiraram, afastaram eles das proximidades. Porque eles estavam contribuindo para que o povo do Criador se perdesse, que o povo do Criador se caísse. Balaão, ele não agiu diretamente, mas ele ensinou os inimigos como derrubar o povo do Criador. Então tem culpa igual, ou até pior, porque ele conhecia o Criador, não é isso? Então, só que no livro de Neemias, Neemias nos deixa algo extraordinário, que ele nos ensina que para que nós possamos transformar a maldição em bênção, nós devemos que orar ao Criador, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendeu, confessar os nossos pecados ao nosso Criador, pedir perdão a Ele, porque são os nossos pecados que nos afastam da presença do Criador, são os nossos pecados que nos afastam da sua proteção, que a sua proteção fica ausente das nossas vidas. E quando nós confessamos, e quando nós oramos e consultamos
o Criador o que devemos fazer, certamente Ele já vai responder. O povo os Amobitas e Moabitas, eles não haviam dado comida nem água aos israelitas, mas contrataram alguém para lançar maldição sobre a vida do povo do Criador. O povo de Israel, eles foram levados a cativo pelos babilônios porque se rebelaram, foram desobedientes, não oravam o Criador, afastou-se da presença do Criador, começou a idolatrar tudo aquilo que o Criador não aceitava, rejeitava, e eles começaram a adorar imagens. Então, por desobediência e por rebelião dos próprios filhos do Criador, o Criador permitiu que eles fossem levados a cativo, fossem ao cativeiro para aprender a ter submissão, a ter temor ao Criador. E comigo e com você não é diferente. Nós vivemos na própria pele os processos até nós aprendermos a impor, a respeitar, a ser sábio, a ter temor, a obedecer. Porque quando o Criador quer que nós façamos algo e nós não fazemos, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos levantando rebelião contra Ele. E tem como lutar contra o Criador? Então, o que nós aprendemos com essa passagem? Que tudo que falar de negativo a meu respeito, a seu respeito, ou tudo que desejar de negativo ou de ruim contra mim, contra você, certamente vai chegar numa forma de bênção, que nós cremos no Criador. Esse canal ele é tão importante, queridos, ele é tão importante para libertar os cativos. Você pode ter ficado anos das suas vidas cativos, oprimidos, por não conhecer os nomes verdadeiros do Pai, que é Yud, Rei, Vav, Rei, que é Yal, e do Filho, que é Yal, Shamashia. Mas hoje você está sendo livre, as correntes, as cadeias estão caindo diante de você. Está acontecendo um terremoto aí, onde essa mensagem está sendo tocada, e a visão espiritual, aquela cegueira espiritual, as escamas estão caindo diante de você, diante dos seus pés. O mal, as correntes, as algemas estão caindo diante de você e você está recebendo liberdade, não mais escravo. Então, tudo que nos deseja de ruim, e que nós cremos no Criador e entendemos que não há maldição sem causa, ou seja, se eu estou tranquilo com o Criador, coração limpo, perdoei, não estou guardando mágoa de ninguém, não estou vivendo uma vida injusta, não estou roubando, não estou dando prejuízo a ninguém, não estou desejando mal, não estou cobiçando a mulher do próximo, o homem do próximo, enfim. Estou vivendo uma vida com integridade, me esforçando. Pecadores somos. Nós somos pecadores, mas reconhecemos que nós dependemos do Criador através do Filho Salvador Yahshua e nos afastamos do pecado. Então aquela maldição que é lançada sobre as nossas vidas, assim como o povo do Criador, os inimigos dele contrataram um feiticeiro para lançar maldição sobre a vida deles. Aquela maldição transformou-se em bênção. Então, lá em Eclesiastes fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Criador. Até aquela malignidade, aquele mal enviado, aquele mal direcionado, aquilo que foi lançado, trabalhado, imposto, aplicado, oferecido, influenciado para te prejudicar, vai cooperar para que você avance, para que você flua, para que você movimente, para que você cresça, para que você faça o diferente, para que a glória do nosso Criador resplandeça. A maldição ela vai chegar de uma forma, imagina algo que em vez de cair assim, vira assim. Imagina uma porta que está fechada e você pega na maçaneta da porta e gira. Entende? Ali vai completar, vai fechar um ciclo na sua vida para abrir novos ciclos. Então, para que nós recebamos isso e essa maldição se transforme em bênção, é necessário que nós tenhamos temor ao Criador, que nós venhamos a obedecer Yahshua Mashiach. É necessário que nós tenhamos um coração comprometido com o Criador, temente ao Criador, obedecendo a Yahshua, buscando sempre a orientação dele em todos os momentos da nossa vida, consultando assim como Dute consultava, como Esther, Neemias, Jeremias, Isaías,
Yaúcha consultava o pai: Pai, que seja feito conforme a sua vontade, não a minha vontade. Yaúcha foi o filho mais obediente. Ele esvaziou-se de si para cumprir a vontade do pai. E ele foi o filho perfeito, o filho obediente, cumpriu fielmente o seu chamado, a sua missão. Através de Yaúcha Mashiach, hoje eu e você recebemos o prêmio, a recompensa, a nossa salvação. Pelo sacrifício no madeiro, pelas pisaduras dele, hoje nós somos sarados, nós somos livres. Hoje nós vamos, através da unção do nome dele, do sacrifício, de todo o sofrimento, foi para o madeiro como um cordeiro, de boca fechada, não falou um ar sequer, mas sabia que tudo cooperava para o bem daqueles que amavam a ele, cooperaria para o bem daqueles que o aceitassem, aqueles que o reconhecessem, que ele veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei. E hoje, graças a esse amor, a essa atitude de Yaúcha, nós somos livres. Nós não somos mais escravos. Antes vivíamos na escravidão, no jugo, na servidão, mas hoje nós somos livres. A Yaúcha Mashiach nos deu essa bênção, essa transformação, esse diferencial nas nossas vidas. Tudo foi por causa de Yaúcha. Por isso que o pré-requisito é aceitá-lo, reconhecer o seu feito. Reconhecer o seu feito no madeiro por nós. A atitude de Neemias em orar antes de falar com o rei. A atitude de Esté de orar antes de falar com o rei para interceder pelo seu povo. Demonstra a mim e a você que antes nós enfrentarmos qualquer guerra, qualquer batalha, qualquer adversidade, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos preocupa, nós devemos consultar, nós devemos orar, nós devemos conectar com o Criador, nós devemos consultá-lo. Pai, é da sua vontade que seja feito conforme a tua vontade, mas se não for da tua vontade, afaste de mim esse cálice, aparta de mim esse mal. Não aceite nenhuma maldição sobre a sua vida. Não aceite nenhuma palavra de praga, nenhum benzimento, nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria sobre a sua vida, sobre o teto da sua casa, sobre a sua cabeça. Consulte a Yao, através de Yaúcha Mashiach, e pergunta: esse momento que eu estou vivendo, essa adversidade, vem de ti? Se não vem de ti, neutraliza esse mal no nome de Yaúcha Mashiach. Eu não aceito, eu rejeito, eu ignoro. Porque até para nós aceitarmos uma maldição, nós temos que aceitar e dar legalidade. A atitude de Neemias orar antes de falar com o rei é reconhecer que a mão do Criador estava sobre ele. É um exemplo para mim e para você, assim como Esté, como Davi, antes de enfrentar suas guerras, enfrentar os adversários inimigos, ele orava, ele consultava o Criador. Eu devo atacar os meus adversários inimigos? E o Criador dizia para ele: Davi, vai, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. Vá, Davi, não siga eles, mas rodeia por detrás das amoreiras. Esté, o povo judeu já estava com a data determinada para ser exterminado. Mas Esté entrou em oração, em jejum e consagração. E foi até a presença do rei. Naquela época, quem entrasse na presença do rei sem for convidado poderia ser morto. Esté colocou sua vida em risco para salvar o seu povo. Mas antes ela orou, Criador, antes ela pediu proteção, que a mão dele estivesse sobre ela. Então, querido, quaisquer que sejam as maldições que são lançadas sobre as nossas vidas, nós temos que aceitar. Eu tô sentindo desânimo, eu tô processação, tô adoecendo demais. Você vai aceitar? Aceitar é sempre ficar tomando muitos medicamentos. Não é que você não tem que tomar medicamento, não, você tem que tomar. Mas você foi ao médico, você tomou remédio, não melhorou, tá persistindo. Querido, isso não é físico, natural, isso é espiritual. Vai pra batalha, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai expulsar. Tem que expulsar da sua vida. Você tem que tirar, você tem que eliminar. Iau, ele foi bem objetivo com Abraão. Ele disse: Abraão, eu estou contigo. Te farei pai de descendente, pai de nações, de multidões. Abraão pensou assim, já com idade avançada.
Nem o filho da promessa, na época era Isaac, ele não tinha. Como que é possível uma coisa dessa? Nem meu filho eu tenho, mas Abraão creu. Abraão obedeceu. Sabe o que o pai fez? Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoar, eles serão amaldiçoados. Ou seja, a presença do Criador estava com Abraão, estava sobre Abraão. Então aqueles que lançavam maldição, ou seja, lançavam uma praga, uma obra contrária contra a vida do Abraão, ou tentavam atrapalhar o caminho de Abraão, como muitos aconteceram, de empoçar, tampar, fechar os poços de Abraão. Os servos de Abraão iam lá abrir os poços, os inimigos iam lá e fechavam. Isso trazendo para o mundo real hoje é o quê? Você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando num negócio, aí vai lá, entra uma pessoa, atrapalha, vai lá, manda alguém, vai lá para te atrapalhar, para atrapalhar o seu crescimento profissional, para atrapalhar o seu crescimento financeiro. Isso aí são adversidades, isso aí são inimigos. Mas só que quando faz isso com você que crê em Yahweh e Yahshua, sabe o que acontece? Eles próprios estão se amaldiçoando. Porque a maldição que o desejo deles, eles vão tirar de você, no mínimo, um empregozinho, um salário. Mas e o que eles vão perder é muito maior. O que eles vão perder é infinitamente mais, muito mais do que um emprego que tirou de você. É simples assim, querido. Entulhou um poço de Abraão. E quantos poços de Abraão vai abrir? Porque quem é fonte vai sempre jorrar. A fonte, ela nunca morre, ela sempre nasce de novo. Fechou uma fonte, ela vai jorrar de novo, vai nascer. Se você é uma nascente, se você tem a presença do Criador, vai jorrar, vai resplandecer, vai crescer, vai mover, vai crescer, vai fluir, vai jorrar, vai jorrar. Entende? Então eu quero dar legalidade no Salmo 91, neutralizando toda a maldição sobre a sua vida, e que tudo aquilo que foi lançado na sua vida, oferecido, rezado, olhado, metalizado, declarado, escrito, enterrado, jogado, soprado, derramado, enrolado, amarrado, quebrado, colado, escrito, de todas as formas que foram feitas, eu declaro no mundo espiritual, neutralizado. Isso significa que cancelado, destruído, desfeito, anulado. Sobre a proteção do Altíssimo, aquele que habita sob a proteção de Yahweh, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descansa. Direi do Criador, ele é meu Criador eterno, o meu refúgio é minha fortaleza e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos você contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqueles que tamparam os seus poços, impediram, pela força do braço, que você prosperasse, que você crescesse, que você fosse abundante nessa terra. Aqueles que tentou contra a sua vida e que continua tentando, você vai contemplar com os próprios olhos o prejuízo deles. Porque aquilo que humanamente eles te deram um prejuízo, mas o Criador permitiu que aquele prejuízo se transformasse em bênção e você resplandecesse para aquele propósito, aquela missão, aquele projeto que o Criador tem para a sua vida para realizar, para que ele venha resplandecer na sua vida, para que não haja dúvida que é o Criador que é dono do ouro e da prata, que é o Criador que faz, é o Criador que desfaz, é o Criador que enriquece, é o Criador que empobrece, é o Criador que dá vida, é o Criador que dá a morte. Para que não fique dúvida que é o Criador que faz, que ele foi, ele é e ele sempre será. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque aqueles que levantam contra você, está levantando contra Yahweh e Yahshua. E eles vão só descer, vai cada vez mais descer ladeira abaixo. Você já viu uma pedra rolando, vai descendo, só caindo, e não consegue subir? Vai ser assim. Como é que eu vou falar? A repercussão vai ser tão grande na vida dessas pessoas
elas vão ser amaldiçoadas tão grandemente, não porque eu estou dizendo ou lançando maldição, porque de um rio não pode jorrar duas fontes de água, mas é por causa da palavra que diz que aqueles que me abençoar serão abençoados, mas aqueles que me amaldiçoar serão amaldiçoados. Eles vão entrar num colapso de infrutibilidade, né? De perdas tão grande, assim, como é que eu vou dizer para você? De vergonha, né? De vergonha tão grande, que eles vão ter que reconhecer o Criador de Israel e pedir perdão. E quando eles reconhecer a soberania do Criador de Israel, o Criador vai os perdoar, porque ele é bondoso, ele é amor. A hora que efetivamente essas pessoas que se levantaram contra o Criador de Israel e seu Filho Salvador, só irão se reerguer, se levantarão depois, após elas arrepender efetivamente de todo o seu coração e se voltar ao Criador de Israel, aceitando o Salvador Yahshua Mashiach, arrependendo verdadeiramente. Elas irão novamente se posicionar, porque enquanto isso, vai só descer ladeira, só ladeira abaixo. Não é eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que quem levanta contra o Criador de Israel não tem como subir. Não tem como voar como águia. Só cai. Sabe por que eu falo isso? Porque o diabo, ele era um querubim de glória. Ele tocava, cantava, era um levita. Ele rebelou com o Criador, invejou o Criador. O que aconteceu? O Criador jogou ele para baixo. Tem como ele subir? Não tem. Só, cada vez mais só caindo, só destruído. Não tem mais salvação. E aqueles que se rebelam contra o Criador de Israel, se não se arrepender, enquanto há vida, há oportunidade, há esperança, vai caindo cada vez mais e vai ficar só descendo cada vez mais para as profundezas. Então vigie. Forte nessa palavra. Porque tu, Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque a seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra. Calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim seja. Espero que essa palavra possa ter falado no seu coração. Eu neutralizo pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach toda maldição contra a sua vida. Tudo aquilo que foi decretado negativamente contra a sua vida, eu declaro no nome de Yahshua Mashiach que toda maldição seja revertida em bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso faz com que o canal cresça, alcance mais pessoas, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, nos apoiando, deixando seu like, é gratuito, não precisa pagar nada e que Al recompensa vocês. O galardão eu não posso dar, mas é o Criador que vê todas as coisas, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, aqui comigo agora e com você aí. Ele recompensará esse ato e essa generosidade de você deixar seu like, inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas. Que Al abençoe, tá? Então, nós já estamos mudando os horários de postar os vídeos. Direção espiritual que eu recebi, né? Não estou colocando títulos mais, porque fui direcionada espiritualmente a fazer isso, porque esses vídeos vão alcançar exclusivamente aquelas pessoas que, de fato, de verdade, o Criador quer libertar. Assim seja. E quando você coloca títulos, a gente pode colocar títulos que vêm induzir, vêm impactar, vai fazer diferença, vai atrair mais pessoas. Não. Nós queremos trabalhar com a força do Espírito, não com a força dos braços. Não por força nem por violência, mas efetivamente vai assistir os vídeos aquelas pessoas que são chamadas por Criador para ser livres no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Que Al abençoe. Beijo no coração. Paz e graça. Assim seja.